Olá, começa agora a Roda de Saberes. Este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Convido você a acompanhar conosco o programa de hoje, que vai abordar sobre alimentação escolar. Você sabe o que o seu filho consome na escola? Acompanha, confere o que ele leva de lanche na lancheira? Para falar conosco sobre este tema, convidamos aqui, na TV Câmara, a nutricionista Eveline Menin, o pai, músico, fotógrafo, Osmar Ferreira, pai da Sofia, de 7 anos, que estuda numa escola privada, e a professora Silvana Biasoli, que é prof da Educação Infantil na Escola José Bonifácio e também é prof na Escola Luísa Morelli, que é a rede municipal de ensino. Para começar o nosso debate, vamos chamar uma matéria da nossa repórter Elis Bittencourt. A Elis visitou a escola Anil de Mage, no bairro São Caetano, e detalha exatamente como funciona a alimentação escolar nesta escola que compõe a rede municipal de ensino. Vamos para a matéria. Ter uma boa educação alimentar é um fator que todos nós deveríamos ter, mas não bem feita nos primeiros anos pode gerar problemas no decorrer de toda uma vida adulta. Pensando nisso, as escolas municipais de Caxias do Sul mantêm uma rotina regrada na alimentação escolar, desde o ensino infantil até o fundamental. A nutricionista responsável técnica pelo setor de alimentação escolar, Sheila Reis, explica um pouco de como funciona esse sistema, principalmente nas escolas de educação infantil. Nas infantis nós temos 4 refeições diárias, né? Nós temos um café da manhã, um almoço, um lanche e uma pré-janta. Atualmente a gente está atendendo de 0 a 4 anos e 29 dias, é o que a gente coloca, né? Então é muito importante esse atendimento nessa faixa etária para a gente formar uma memória do paladar que a gente fala. Então a gente procura colocar uma variedade muito grande de alimentos, né? Preparações variadas para que eles saiam dali aceitando melhor, né? Ali enquanto adolescente e adulto. Então a gente faz essa base, a gente tem todo esse cuidado. Crianças com necessidades especiais, como intolerância a determinados alimentos, diabetes, hipertensão, entre outras, têm uma alimentação diferenciada para contribuir com o combate às deficiências do organismo. Muitas vezes a criança vem de casa com maus hábitos alimentares. Com a capacitação dada às educadoras, a tendência é corrigir os vícios com a alimentação. A gente tem atualmente 2 fixas, uma no começo do ano, onde a gente vai... Essa capacitação também é feita com as EMEFs, né, onde a gente dá a questão das boas práticas na manipulação de alimentos, que isso é uma exigência do programa. A gente também faz uma no meio do ano, que é uma prática que a gente fala, onde a gente capacita elas a fazer as preparações, principalmente aquelas que a gente introduz. Esse ano nós estamos inovando, no sentido que a gente vai dar uma capacitação para as professoras do berçário, né, que atendem as crianças de 0 a 1 ano, né, que é a questão da evolução, da alimentação complementar. Desde 2014, alimentos como embutidos, enlatados, processados foram excluídos do cardápio escolar. Festinha e doações de alimentos também foram restringidos. Em uma escola de educação infantil aqui de Caxias, a Anil de Mage, que fazem 4 refeições por dia, sendo café da manhã, almoço, lanche e pré-janta, nós temos uma turminha aqui que está no horário de almoço. E o cardápio de hoje é arroz, feijão, couve, vagem, brócolis e também um bife à jardineira. A coordenadora da Anil de Mage, Sandra Codoná, explicou um pouquinho do funcionamento das refeições na escola. A gente assim tem uma alimentação bem diversificada para as crianças, porque a realidade delas é que elas não têm essa alimentação em casa, né? Então, com esse cardápio, as crianças têm a oportunidade de comer um pouquinho de cada coisa e aprender a comer também, né? Aí eles se alimentam com feijão, arroz, legumes, verduras, sopas nas temperaturas adequadas quando está frio.
frio no caso, a pré-janta ela é janta mesmo, ela não é nada de suco, bolachas, assim, são comidas bem reforçadas. E a alimentação, assim, uma polenta, uma massa, entende? Então, assim, ó, todo dia o cardápio tem uma diversidade. E ainda comentou sobre a aceitação da criançada. A gente conquistou bastante coisa com essas crianças, porque as crianças entraram aqui na escola não se alimentando, não gostando de verduras, de frutas, não aceitando muitos alimentos. Com o incentivo das educadoras, com o preparo, assim, o cuidadoso da cozinheira, com aquele capricho de decorar, de enfeitar, a gente foi conseguindo aos pouquinhos. Hoje nós temos crianças, assim, o que na segunda repetição, porque eles recebem um prato completo. Na segunda, eles têm a opção de escolher o que eles querem. E hoje a gente tem crianças que levantam o dedo para pedir somente salada. Então, assim, a aceitação foi muito grande. Em relação à educação fundamental, que conta com 86 escolas no município, a nutricionista do setor de alimentação escolar, Andréa Biondo, explica como tem funcionado as refeições. Essas EMFs, elas são atendidas com tipos de cardápios diferenciados. A maioria delas, cerca de 60, recebem um cardápio padrão. Esse cardápio padrão ele é composto por uma refeição no meio do turno de aula. Então, lá no meio da manhã, para os que estudam de manhã, lá no meio da tarde, para os que estudam à tarde. E ao longo da semana, esse cardápio vai variando. Normalmente, segundas e quartas, à base de pães, biscoitos, leite, para que seja fornecida a quantidade de cálcio necessária, conforme a legislação. E nos outros dias, pratos quentes, arroz, feijão, carne, salada, para que a gente possa atingir principalmente a recomendação de outros minerais. O ensino fundamental também restringe frituras e a venda de lanches. Desde 2013, bares e lancherias foram proibidos nas escolas. Contudo, os pequenos não reclamam das novas regras e da nova alimentação. O que você comeu hoje? Arroz e feijão. Qual que era a salada de hoje? Milho. Pede uma dica ali pra prof, que daí tu repete pra nós. Vagem e couve-flor. E tu gostou? Ficou bom? Sim. E que mais quer o almoço? Feijão e arroz. Tava bom então? Sim. E qual que é a tua salada preferida? Salada e brócolis. Conferimos então essa matéria feita pela Elis Bittencourt e a gente pôde ver que todo atendimento da alimentação escolar envolve um cuidado. Eu pergunto agora para a nossa nutricionista Eveline Menin, esse cuidado é necessário por quê? Então, a alimentação escolar ela é muito importante porque a criança começa a criar os hábitos desde que ela é muito pequena. Então, desde aquilo que a mãe come durante a gestação, já começa a criar o hábito da criança. Né? Então, muitos estudos, muitas pesquisas já vem mostrando isso. E eu acredito que sim, é muito importante essa alimentação na escola, o que está sendo fornecido para a criança, as quantidades, né? Então, o controle também da alimentação que está se tendo agora no município, como a gente olhou ali na matéria também, eu imagino ser muito importante justamente porque tem um balanço de nutrientes, né? A criança vai ter um aporte energético, um aporte de nutrientes adequado para o dia, para as atividades dela, enfim. E agora eu pergunto para a professora Silvana, essa alimentação mais saudável interfere, a senhora percebe que interfere no processo de aprendizagem? Sim, eles interferem. A criança melhor alimentada é uma criança que está mais apta a aprender. Ela se concentra mais, aquela questão de estar com aquela barriguinha roncando, a gente, né? Muitas vezes a criança está com fome e ela não consegue se concentrar no que está sendo feito. Então, assim, quando ele se alimenta, a gente vê ele fica mais feliz, fica mais disposto, participa, interage muito mais, né? E essa questão que a Eveline comentou da alimentação que vem de casa também, esses hábitos em casa, as crianças que você acompanha, prof. Silvana, tu percebe que há um cuidado no ambiente familiar e que também é passado na escola, pelo ambiente de ensino?
Assim, ó, nós na escola municipal a gente não permite que a criança traga lanche de casa, né? Como mostrou a reportagem. Porque a escola ela tem todo um apoio da nutricionista, né? Eles acompanham as merendeiras, eles acompanham vários processos para a criança receber uma alimentação saudável. Em casa, os pais ainda têm que melhorar muitos hábitos, né? Porque quando a gente conversa com eles, a gente faz entrevista, especialmente na educação infantil, a gente pergunta se eles favorecem alimentos saudáveis e muitas vezes a gente escuta que não, dá biscoitinho, dá salgadinho, eles querem agradar a criança. E a gente diz, não, na escola não vai ser assim, vai ser um café com leite, vai ser um leite com Nescau, vai ser uma massinha. E mas o meu não come verdura, prof. Eu digo, mas a senhora vai ver como ele vai comer verdura. E aí tu vai oferecendo e a criança vai experimentando. Isso é muito importante. E no meio dos demais, né? Porque às vezes em casa realmente eu não quero, o pai, a mãe, o mano também, né? Um puxa, né? E ali eles veem que um coleguinha come e outro experimenta, então isso é muito importante. No coletivo eles acabam experimentando os vegetais, enfim, isso. Legumes que fazem bem. Na própria época da Páscoa teve cenoura na escola e o Nê não gosta de cenoura. Mas a gente não viu que o coelho gosta de cenoura, então vamos experimentar. Prof, é docinha. Então a criança comeu aquela cenoura. Em casa eu não sei se ela continuou, mas na escola não falou mais da cenoura, né? Então... É interessante porque a matéria que a gente viu mostrou como funciona na rede municipal de ensino e há todo um programa nacional, né, de alimentação escolar, que é chamado comumente de Programa da Merenda Escolar, e ele segue toda uma legislação, todo um cuidado que as nutricionistas, a Sandra Reis e a Andréia Biondo explicaram, né? Esse cuidado, ele é um cuidado nacional. A verba hoje que vai para a alimentação escolar das escolas públicas, ela também parte de um fundo. Claro que alguns casos, como os municípios, podem complementar ou suplementar este valor, porque ele é pequeno. Na escola privada já é um pouco diferente, e a gente trouxe hoje o Osmar Ferreira para nos falar um pouquinho, enquanto pai, como funciona justamente a sistemática da merenda na escola privada, porque essa obrigação constitucional que cabe às escolas públicas de ofertar a merenda, conforme a Constituição estabelece, não é uma obrigação na escola privada, né, Osmar? Tu pode nos falar como funciona na rede privada, partindo da escola em que a Sofia frequenta? Louvável a iniciativa de Caxias do Sul, né, a matéria muito bem elaborada. Acho muito interessante, sim. Eu atuo no Colégio São Carlos, faço parte da PM, né, do colégio de rede particular. Mas a orientação já é da educação infantil, principalmente, vem dos professores, né, e nós, como pais, temos o dever de orientar nossos filhos. Acompanho a minha filha desde que nasceu praticamente, então a gente vai apresentando e já mostrando a ela o que praticamente a gente come, apresentando para ela todas as frutas, as verduras. Muitas coisas ela ainda não aceita e a gente também não força. Mas a escola se propõe, os professores, a orientá-las, né, também dando essa força a nós, os pais. Então fica tranquilo, o lanche de casa é preparado através da orientação dos professores, né, o lanche o mais natural possível, e pouca fruta, às vezes pães, né? Se que for mais com suco natural, é o que a gente tem. É bem diferente da escola pública, né? Que eu acho muito bem colocado. O que a Sofia hoje levou de lanche? Hoje ela levou um pão, né? Uma banana e um suco natural de uva. Olha, Eveline, é um bom lanche esse para a Sofia levar para uma escola que não oferta, enfim, a merenda? Sim, com certeza. Tem que levar em consideração também muito a idade da criança, os gostos alimentares, e a forma que a comida se apresenta, né? Porque a criança tem muito aquela coisa do lúdico. Então, se a gente procura, às vezes até na internet, tem maneiras de montar o prato, que tem a carinha de bichinho, alguma coisa assim, e a criança acaba se interessando mais pelo alimento dessa forma, né? E dependendo da idade da criança, então, tem que estar tendo um aporte dos nutrientes principais, que seriam os carboidratos, proteínas, um pouco de gorduras também, e levando em conta a mastigação, e essa coisa da aceitação é bem importante, porque
é bem isso, a criança enxerga os coleguinhas comendo e ela acaba se incentivando a comer também. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, assim, essa coisa do grupo que eles têm. Mas é interessante porque já tem estudos também mostrando que para a criança aceitar um alimento novo, ainda se ela é aquelas crianças mais complicadinhas, né? Umas 15 vezes os pais têm que insistir. Tentar. Então, não pode desistir. A criança é muito fácil dela dizer, e isso a gente vê muito com os pacientes no consultório. Ah, mas tu já provou a abobrinha? Uma coisa, às vezes a criança não sabe o que é, então eu acho que é bem importante os pais e a escola estarem também mostrando, né, ensinando o nome dos alimentos, ou então ela já diz, eu não gosto. E tu pergunta, mas tu já provou? Não, nunca provei, mas eu não gosto. Então é aquela coisa bem da criança. Mas ela vai provar na escola. Sim. Né? Ela vai provar na escola. É uma tendência da juventude, da criança, sempre contrariar. Come que isso aqui é bom, tu tem que comer isso aqui. É maçã, é banana. E, de uma certa forma, dependendo da abordagem, uma criança não quero, não vou aceitar. Isso, no desenvolvimento da criança, até a adolescência, a tendência dela é dizer não aos pais. Se aparece a tal da banana e a maçã na escola, que às vezes as coleguinhas comem, ela come. Ela come. Silvana, e tem práticas e tem práticas também, claro que tem todo aquele cuidado, o rigor, como a própria, e eu quero retomar a nutricionista que a gente falou, a Sheila Reis, que é responsável, enfim, pela área de alimentação escolar da SMED, né, nos falou sobre a memória do paladar. É isso que eu queria abordar. E eu quero te perguntar, embora tenha todo esse cuidado, há práticas na sala de aula que tu pode trabalhar com alimentação para justamente trabalhar essa memória do paladar, a brincadeira, o reconhecimento de que tipo de fruta a gente está, ou legume está consumindo. Quando a gente trabalha os sentidos, né, a gente sempre procura fazer experiências com eles, né, com limão, com açúcar, com o alimento mais docinho. Às vezes o alimento colorido é o que eles preferem, né? Assim, tu leva... o verdinho já tem vários, né? Mas tu leva uma beterraba, ou tu leva uma cenoura. Eles começam a ver que aquela cor não é estranha, ela é boa. E a berinjela? A berinjela. Então, assim, hoje mesmo uma criança disse, eu adoro chuchu. Não, eu fiquei pensando, nossa, o chuchu não é uma coisa assim que... Mas olha só que bom, daí o colega do lado também estava comendo. Então, assim, é muito interessante trabalhar com isso e ver que eles ficam, assim, felizes, eles se propõem a experimentar, todos querem experimentar, então não tem cara feia, né? Querem provar. Mesmo assim, quando um remédio amargo, tu leva alguma coisa amarguinha para eles querem provar. Aí eu ainda digo, é ruim? Não, prof, é meio amargo. Daí a gente compara, e o remédio que você toma? Daí tem uns que são docinhos hoje em dia, mas assim, tem crianças que não querem tomar nem o doce. Aí a gente explica, não, mas olha, esse alimento é assim, o remédio que tu toma também é assim, a gente vai fazendo as comparações. E a criança pequena, ela pega muito das informações que a prof traz. Né? Então, a professora é o guardiã, né? Eles escutam bastante, né? Tanto é que pais nos procuram, prof, ela não come nada de manhã. Então a gente conversa com a criança, observa, na hora do refeitório eu sempre pergunto, mas só um pedacinho? Experimenta então só um cantinho. E é assim que a gente vai começando a desenvolver neles o gosto. Olha só. Né? Porque é preocupante esse vir para a escola, esses estudam de manhã. Eles saem de casa 7h15 da manhã, 7 horas, eles não comem nada. É aquela velha história, saco vazio não para em pé, precisa ter algo ali, né? E vai estudar, trabalhar, enfim, o cérebro. A criança no colégio lá, onde no colégio privado, tem a cantina, que tem essas coisas, mas as crianças não vão, né? Elas não vão. Elas preferem seu lanche, elas comem seu lanche e não vão. Muito raramente as crianças procurarem a cantina do colégio para lancharem, né? Tem a cantina que oferece o almoço bem balanceado por nutricionistas, então é muito bem elaborado. Mas essas crianças não procuram tanto a cantina, né? A gente percebe, como tu disseste antes, tem um nível bem elevado de obesidade das crianças, é algo muito sério, a gente trata de forma muito séria isso, né, com os nossos filhos. E sempre acontece, e a taxa é bem elevada, isso é geral, né? É importante, então, que nós que a gente não consiga, não proíba, né?
Oportuno tu lembrar, viu, Osmar, porque até me chamou muita atenção uma última pesquisa que eu vi do IBGE, divulgada de 2009, naquele período dizia que crianças de 5 a 9 anos, cerca de quase 40%, 38% já tinham sobrepeso. Muito bem tu ter trazido essa perspectiva da obesidade, porque no passado, não muito distante, a preocupação maior nossa era com a desnutrição. Né? No Brasil era desnutrição. E hoje, um dos males é a obesidade. Nutricionista, esse é um perigo hoje mesmo, pós-moderno? Por que a gente tem que se preocupar com esse tipo de doença hoje? Porque a obesidade na infância tem se tornado uma coisa muito visível, né? Que uns anos atrás a gente não via tantas crianças com obesidade, né? Então, isso talvez para a infância, todo mundo pensa, mas ela vai crescer, ela emagrece. Sim, pode ser que ela emagreça, pode ser que ela se torne um adulto magro, mas ela vai se tornar um adulto doente. Porque essas doenças, principalmente hipertensão, o diabetes, enfim, elas acabam se desenvolvendo desde a alimentação que eu tenho desde a infância. Então pode ser que não se apresente quando eu sou criança, mas quando aquela criança crescer e ela virar um adolescente, um adulto, ela acaba desenvolvendo esse tipo de doenças por causa da alimentação, má alimentação que ela teve. E eu vejo muito aquela coisa hoje dos pais da praticidade, né? Então, tudo que é mais prático, eles acabam enviando. Então, é muito preocupante aquele pai que acaba mandando muita bolacha para a criança, muito produto industrializado, cheio de corante, de conservante. Porque quando a gente pega um alimento e resolve ler o rótulo dele, é muito interessante a gente olhar não só a quantidade de nutrientes, de sódio, né, que se fala tanto, mas também dos ingredientes daquele alimento. Então, será que eu sei tudo que tem ali? Porque se eu comprar uma maçã ou se eu comprar uma cenoura, o ingrediente é maçã, é cenoura, né? Não tem mais nada, não precisa de um corante, de um conservante, enfim, nomes que eu desconheço, né? Então são muitas coisas que... É o que tem, né? Que é o que mais tem e que a longo prazo a gente não sabe no que isso vai acabar acarretando. Sim, tu vai observar os salgadinhos que é completamente banido, né? Até eu conversei com o pessoal a Lúcia Bombassaro, que é da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, e ela cuida dessa parte alimentar. Ela também me disse que na rede estadual são permitidas as cantinas. Na rede municipal, não. Na estadual, sim, mas tem todo um rigor, há todo um processo licitatório. Eles também têm um manual para fazer isso, e ela me falou que das 122 escolas, que envolve os 14 municípios da 4ª CRE, apenas 14 possuem cantinas. E há todo esse rigor. E salgadinhos, refrigerante, nem pensar. Então, assim, é todo um sanduíche mais adequado, enfim. Até porque se tu vai olhar no rótulo dos salgadinhos, outro dia eu fui verificar. Isso. Eu acho que milho não tem lá. Só faz de conta que tem. Mas é interessante, né? Vânia, que os pais se envolvessem um pouco mais, além dos professores, né? Os professores que se envolvem tanto, né? Um envolvimento maior dos pais, de cada pai, essa reeducação, que são muitos pais jovens que já não tiveram essa educação. Então é pela praticidade, chegar em casa, encomendar uma pizza hoje, amanhã um cachorro quente, depois amanhã um X, depois amanhã uma lasanha, e a criança está junto ali, se alimentando, eles estão pensando só neles. Acho, uma grande parte dos pais, isso acho um pouco não, uma coisa séria, né? Isso causa uma série de problemas e influências nessa criança pequena que vai para a escola, nem conhece as coisas, né? Você estava falando, né? Que não conhecia, né? Que era algum legume, alguma verdura, eles foram conhecer na Vagem. Escola. Vagem da matéria. Fiquei curioso. Prático, um cachorro quente é bem prático, aquela monte de coisa. Então eu acredito que os pais, eles precisam realmente, para ter uma juventude melhor, que represente o nosso país, a nossa sociedade, saudáveis. Isso não custa mais barato do que vão fazer, né, do que fazem. E Osmar, tu achas que de repente, talvez, até em casa, começando a mostrar como se prepara os alimentos, além de integrar, outro dia eu fui numa palestra de um educador, o Mário Sérgio
Cortella, e ele comentou isso, assim, que a gente tem que exercitar a paciência nesse mundo líquido pós-moderno. E enfim, uma das dicas dele é começar a cozinhar, mostrar em casa como se faz as coisas, devagarinho, convidar a criança para ali na culinária, conhecer os alimentos, mas também devagarinho saber que há todo um processo, um cuidado. Acho que talvez ali, se o pai percebe... Hoje nós fizemos o almoço, eu e a Sofia, ela que fez o arroz, né? Muitas crianças não gostam do cheiro do alho, eu não falei nada, ela me surpreendeu. Pai, vamos cortar um alho, vamos colocar no arroz. E ela disse... Eu digo, então que ótimo, deixa que o pai corta o alho e tu faça, encher o arroz de alho, enfim. Mas... ficou gostoso, ela participa, ela quer estar na cozinha, a criança ela sente vontade, está perto da mãe, perto do pai, ali, com alguma coisa, participando. É que nós não temos paciência, os pais, tu vai te queimar. Não. Então, é dar essa atenção para a criança e mostrar a função, né, o que é importante, essa participação, já que não dá para ficar todo o tempo, e tem filhos que passam o dia inteiro fora da escola, então eles ficam lá, e saem de manhã, voltam só bem tarde para casa. Outra coisa importante. Esse tempo que tu está em casa, fica com teu filho, dá uma oportunidade do teu filho te ajudar a cozinhar, fazer alguma coisa, inventar algum prato. Isso é muito saudável. A alimentação é tudo de bom. Eles até têm cuidado, passam a ter um certo cuidado no manuseio dos objetos também na cozinha, né? Exato. Prof. Silvana, você nota que tem essa convivência familiar lá nos teus alunos? Eu acho que mais ou menos. Eu acho assim que quando a família lá da comunidade consegue fazer uma refeição junto, já é um grande progresso. Porque a maioria são pais trabalhadores, né, que saem de casa cedo, muitos almoçam na empresa, às vezes só fica em casa a avó ou uma tia. Então assim, quando eles conseguem desenvolver esse hábito de fazer uma refeição junto, para nós já é um grande ganho, né? E essa mãe ou esse pai cozinhar ou fazer nem que seja um café bem feitinho para eles e estar ali compartilhando, nossa, é maravilhoso. Então essa história assim, essa ideia que ele falou de cozinhar com as crianças, acho que isso ainda não é tão, né, assim, divulgado, porque todos trabalham, né? Então assim, se tu chegar em casa, mesmo que tu chegue em casa meio-dia e 10, tu vai esquentar uma comida que tu já fez à noite, ou tu vai preparar uma coisa fácil, né? E mesmo a gente, mesmo nós, né, profissionais que, né, trabalhamos para lá e para cá, a gente não tem todo esse tempo. Então, no final de semana, talvez, né? Mas essa ideia teria que ser mais trabalhada com a comunidade para que possa surtir efeito. É que essa agenda cheia, ela faz a gente apelar para os fast foods, né? Que não seria o adequado. Ali na comunidade, eu não acho que seja esse o problema. Nem, não seria apelar para isso, porque assim, não tem tantos meios, né? Mas é bem não ter o tempo de fazer um arroz para a criança, ou de fazer um feijão, né? Tu já vai fazendo e a criança já vai arrumando a mesa e tu já vai comendo, já vai saindo, né? Tudo muito rápido, né? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas para ser investidas enquanto alimentação, né? Enquanto parceria, né, da escola e a comunidade, a família. Porque existem também essas unidades coletivas, os conselhos, inclusive nas redes públicas tem os conselhos alimentares que também observam toda... E esses grupos de discussões também poderiam ajudar, né? Tu sabe que no bairro Canyon tem a cozinha comunitária, né? Então, essa cozinha comunitária prepara um alimento bastante saudável. Eles também têm a horta comunitária. Então, os pais têm um lugar para plantar o alimento, o vegetal, enfim, o temperinho. Então, está tendo muitas oportunidades, né, de eles comer mais saudável. A prof. Silvana fala do bairro Canyon, porque fica bem do lado do bairro Maestra, que é onde fica a escola Luísa Amorelli, né, que é onde... o nosso público, né, nosso público vem do bairro Canyon, né. Zona norte da cidade, Isso. né? Então, ali tem esse diferencial, né? Já começa a ter essa perspectiva coletiva, né? Isso, que é a horta comunitária. Né? Isso aí. E pode participar, pode criar junto, descobrir temperos. Isso. Que às vezes as crianças não sabem diferenciar, né? É uma descoberta. Essa participação maior com a criança, nem que seja uma vez por semana, é muito importante. Que para eles é um evento que fica, né? Elas gravam muito mais fácil do que nós que estamos com a cabeça cheia de problemas, a agenda cheia, a cabeça muito mais.
nós não conseguimos nos organizar ainda como adultos, como profissionais, como pessoas. Então, nós temos um filho, então o filho vai se virando e deixa lá na escola que a professora educa. A terceirização da educação é uma coisa muito séria. Isso está acontecendo não de hoje, está acontecendo já há muitos anos. Isso também acontece com a escola particular, a escola pública, a terceirização da educação, né? Ter filhos para que a escola eduque. Isso sobrecarrega os professores, além dos professores da escola, compartilhar e oferecer essa possibilidade das refeições na escola. Uma coisa bem interessante que eu acho numa das escolas, tem várias escolas da rede, a escola organiza uma horta. Muitas escolas organizam com a própria criança, né? A criança participa. E nessa horta tem temperinhos, tem chás, então a merendeira busca o chá, busca o temperinho, então tem crianças que vão lá visitar a horta, outras que vão tirar o matinho. Nessa minha escola da tarde, a merendeira até o chá, assim, precisa um chá para dor de barriga, ela vai lá, pega o chá, então a gente vê aquele chá verdinho que ela está fazendo. Então, assim, são momentos pequenos, mas vai dando uma dimensão maior, né? E de conhecimento, e permite a interdisciplinaridade, porque o professor das áreas, né, pode trabalhar lá, reconhecer que vegetação que plantar é. Bem lembrado, prof, porque eu fui aluna no interior, né, numa cidadezinha chamada Entre Rios do Sul, e lá tinha horta, na escola estadual que eu frequentei. E eu aproveito para falar também dessa cidade, porque outro dia eu vi uma matéria de lá, e as crianças numa escola de educação infantil de lá, fazia o próprio lanchinho. Então eles preparavam espetinhos de frutas. Olha que amor. E conhecendo o que é o kiwi, o que é a manga, porque tem algumas regiões de nosso estado que não consomem muito essas frutas, né? Mas lá, enfim, é mais região rural. Isso. E agora, nessas regiões mais urbanas, nossa Caxias, Eveline, agenda cheia da criançada. Dança, educação física, esporte, essa agenda cheia, cria ansiedades na criança ou ela ajuda? Quero te perguntar, paralela ao ensino, paralela à escola. Eu acredito que tudo tem que ser bem adequado com os pais e com a criança, com a rotina dos dois. Se colocar as crianças nas atividades for um escape, né? Agora eu vou estar no trabalho e preciso que ela seja em algum lugar, eu acredito que isso acaba gerando uma ansiedade. Mas é uma coisa que a própria criança pede, procura. Eu acho que é muito bom, porque a atividade física está muito relacionada com a gente está evitando que a criança desenvolva essas doenças, né? Então, desde a infância, a alimentação adequada e a atividade física são muito importantes. Eu acho que nada pode ser em excesso, porque isso dá ansiedade. Quando os pais não dão muita atenção para a criança, né? Como a gente estava comentando, muitas vezes, e a gente vê isso até no adulto, a fuga é a comida, né? Então, muitas vezes a criança acaba gerando esse excesso de peso, essa obesidade, justamente para estar compensando essa ausência dos pais. Então, eu acho que é uma coisa que é muito importante de se comentar e, enfim, né, de ter essa presença dos pais estarem acompanhando o que a criança está comendo. Uma agenda equilibrada, nem mais nem menos, assim. Mas essa agenda e esse mundo tecnológico, esse mundo do smartphone, do computador, que convida a ficar parado, imóvel. Professora Silvana, esse mundo também conspira para que a criança fique parada e coma mais, né? Que tá ali do ladinho, é mais fácil de pegar o chocolate, é mais fácil de pegar o salgadinho. É verdade, daí a criança acaba não se movimentando tanto. E aí quando chega na escola que tu propõe atividades que eles têm que se mexer, pular, brincar, a criança não está desenvolvida. Aí tu diz assim, nossa, mas 5 anos, 6 anos, brinca na rua. Daí tu vai conversar com a família, não brinca na rua, prof, não tem espaço, fica só dentro de casa, é computador, é tablet. E aí tu descobre por que aquela criança não está com um desenvolvimento que seria adequado, né, para a idade. Aí cabe a gente fazer esse trabalho. Ver que está com sobrepeso, isso, e aí assim, tá conversando, encaminhando para a unidade básica algumas vezes, para os pais terem uma orientação melhor, né? Porque às vezes os pais também não percebem que a criança é obesa ou quase obesa, porque eles também têm um sobrepeso. Então, para eles tudo é dentro do normal. Então, muitas vezes é na escola que eles vai ser indicado para eles, olha, vai lá, faz esse exame, a criança não consegue correr muito, ela começa a ficar cansada, e aí a gente vai orientar para chegarem
até ter um diagnóstico, né? Se precisa tirar algum alimento, se precisa fazer um balanceamento da comida. E é natural, para algumas também para algumas famílias que não têm muito privilégio financeiro, às vezes, comprar o carboidrato mais barato, o biscoito, que hoje é tendência de promoções, é mais fácil do que comprar uma fruta que talvez não seja de época e é mais cara, né? Enfim. Sim. Eu acredito que estar saudável, as pessoas têm saúde e confundem saúde com ser saudável, né? E o alimento saudável é se você está saudável. No caso da obesidade, é tanta ansiedade, é tanta carência. E a criança já come, tudo que ela come, ela já não come, ela não está saudável. Ela não está saudável aquilo que vem, o alimento, né? Então, qualquer coisa que vem. E ela, por ansiedade, ela acaba, né, comendo como um passatempo. Ela não está ligada no que ela está comendo. No sabor, sabe? né? Não tá, porque ela não está saudável. O degustar, né? Aí o alimento também, qualquer coisa, também não fica saudável. Até que se ela comer só arroz, só feijão, também vai engordar a mesma coisa. Isso acontece com ser adulto, uma pessoa adulta. Quando ele não está saudável, ele começa a engordar. Pelo psíquico, né? Estado de fugiu a palavra agora. Estado de estresse. Tu tá ansioso e tu vai comendo quantidades. E as pessoas vão comendo, não estão saudáveis. Então tudo que comer também não fica saudável. É para suprir uma necessidade externa. É importante que essa alimentação comece dos pais para a escola e não da escola para os pais. Com certeza. É muito importante essa convivência com o filho, deixar o filho saudável. Porque o filho, quando é saudável, ele não tem por que ficar. A gente engorda com a cabeça. Né? Mas isso que você coloca, como eu dizia antes, muitas famílias ainda não têm essa visão, estão construindo isso. E de alguém vai ter que partir, então talvez a escola vai ter que ser a quem vai orientar essas famílias, né? Orientar. Porque para eles, dando alimento, muitas vezes a gente pensa assim, tendo o alimento, isso que é importante. Não, tem que ter um alimento de qualidade. Antigamente era assim, encher a barriga, tá pronto. Isso. O quantidades, né? Antigamente, quanto mais come, mais saúde. Que a gente tem hoje, a gente está enfrentando muita coisa, nós estamos inalando, nós estamos nos aculturando com tantas coisas, com tantas coisas estrangeiras, a própria cultura, a própria música, a própria literatura, estagnou-se tudo, né? Então, deve partir. E os professores, claro, vão estar sempre prontos para apoiar, mas não seria uma obrigação do professor fazer isso, né? Seria coletivo, talvez, ali um pouquinho de cada um. A presença dos pais na escola é importante, né? Ou seja, para participar, ou seja, para levar o filho, para buscar o filho, e participar, ver como é que está. Ficar na volta, os pais não vão à escola, eles não participam. E, Osmar, às vezes a gente, enquanto pai e mãe, tem que também aprender a degustar, que tu mesmo comentou, para poder partilhar com o outro um pouquinho desse aprendizagem, esse aprendizado. Eveline, é possível aprender a degustar um alimento? Isso, por exemplo, que o Osmar acabou de falar, nem sempre é comentado na sala de aula, nem pelos professores, né, Prof. Silvana? Isso. Talvez, assim, às vezes a gente não sabe direitinho como fazer. Que momento, eu sei que tem todo um sistema de mastigação para consumo do próprio alimento. Não sei se isso é de conhecimento de todos. É uma orientação interessante, não? Sim, você diz naquela parte da gente conseguir. Eu sempre oriento fazer a refeição, um momento da refeição. Trazendo um pouco aquilo que a gente estava falando antes, né? De hoje em dia os smartphones, os tablets. Quantas pessoas, inclusive crianças, os pais estão dando comida na boca, né? E a criança não está sentindo o gosto da comida, porque a criança está comendo enquanto ela está assistindo o desenho do tablet. Então, eu acho que isso é uma coisa que os pais têm que trabalhar também. E dar o exemplo, né? Porque enquanto o pai falar para comer alguma coisa e ele não comer, a criança não vai seguir como exemplo, né? Então, é bem isso. Eu acho que é uma coisa bem coletiva de estar se trabalhando em casa, com os profs na escola, quando necessário também buscar uma ajuda de um profissional médico, nutricionista, enfim, né? Porque muitas vezes isso acaba gerando um estado de doença, né? E como a gente comentou, às vezes os pais não se dão conta, né? Que meu filho está obeso. Então, até a escola entrar nisso e acabar orientando o pai, olha, quem sabe tu procura
tem ajuda profissional. Eveline, a gente comentou sobre doenças, obesidade, desnutrição, mas tem também distúrbios alimentares que afetam, se não me engano, principalmente a adolescência. Bulimia, anorexia, que nem sempre os pais conseguem identificar. Isso é uma comunicação externa, né, que eles têm independentes do pai. É por essa inalação de culturas, né? Essa aculturação com essa tecnologia. E não são preparados, porque não estão firmes em casa, não estão bem em casa. Então, tudo que vier de fora, eles inalam, né? E vai almoçar com o pai, com a mãe, mas o pai às vezes está lá vendo a televisão, olhando lá, né? Ou está promovendo assuntos que não estão harmonizados com a mesa, com a família. Né? E a criança sente isso, né? E qualquer um sente, nós mesmos adultos, poxa, que papo xarope para a mesa. Não... São essas coisas, são detalhes, são simples e possíveis, né? Para a gente evoluir junto com o tempo, junto com a vida, que nós estamos muito estagnados, a tecnologia está indo, as coisas estão vindo, tudo, uma série de coisas, a gente não está conseguindo administrar. Como administrar. Equilibrar, né? Equilibrar. Olha só, e eu quero lembrar que essa temática da merenda escolar, da alimentação saudável, enfim, eu fiz uma pesquisa no nosso legislativo e encontrei 2 propostas, 2 projetos que estão tramitando aqui na casa. Um de autoria do vereador Rodrigo Beltrão, que sugere a adoção de alimentação ecológica na rede municipal de ensino, e outra do vereador Renato Nunes, que sugere alimentação, que ele diz no projeto, inclusiva, que é aquele cuidado, um alimento para quem tem intolerância a glúten, enfim. São projetos que estão tramitando, mas eu quero lembrar também que existe uma legislação municipal que norteia também a questão das cantinas e bares, tanto na escola pública quanto privada. Só que na questão da pública municipal, eu já mencionei aqui, não existe mais, é proibido, não pode mais desde 2013 começou essas orientações e 2014 passou a valer, então não pode mais cantinas, bares, ou como disse a nutricionista para mim, que eu mantive contato, Andréia Biondo, os armários de lanche não existem mais, não podem. Mas na privada, então, segue tendo cantinas, e a orientação nessa lei municipal é a alimentação saudável. É tirar frituras, é tirar refrigerante, é tirar, claro, bebidas alcoólicas, nem pensar, né? Enfim, nem pensar. Mas é isso, é fortalecer, buscar incentivar o alimento saudável que a gente daí vê no vegetal, no legume, nos cereais. Né? Eu gostaria aqui de agradecer a presença, então, da nossa nutricionista, a Eveline Menin. Agradecer também a presença do pai, né, da Sofia, Osmar Ferreira, e da professora Silvana Biasoli, que gentilmente vieram aqui para conversar conosco sobre alimentação escolar. Eu concluo aqui o Roda de Saberes de hoje, mas gostaria de convidar você que está em casa a participar do programa, dando sugestões, críticas, questionamentos, elogios, podem ser enviados pelo e-mail escola-do-legislativo@camaracaxias.rs.gov.br. Convido você a acompanhar conosco, o programa vai fazer parte da grade de programação da TV Câmara, canal 16. Fique com a gente, acompanhe o Roda de Saberes e ajude a fazer o nosso programa. Obrigada!